Nós viramos o mês e agora a gente está no mês de novembro e a gente mudou o tema do mês. Os irmãos estão vendo aí o nosso novo slogan, que é Crescendo em Amor e Responsabilidade Social. Vamos falar todos juntos esse tema? Responsabilidade social. Duas coisas muito urgentes, tanto o amor quanto a responsabilidade social. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Esse vai ser o nosso enfoque do mês. E vamos iniciar então esse novo tema lá em Mateus capítulo 9, começando do versículo 9. Ok? Mateus 9, 9. Vamos ler esse texto. E que ele nos sirva de meditação então hoje na palavra do Senhor. Mateus 9, 9. A gente vai ler até o versículo 13, ok? Mateus 9, de 9 a 13, diz assim: Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por nos permitir participar deste culto até esse instante. Que o Senhor, que já falou tão poderosamente conosco, fale também ao nosso coração através da Tua palavra. Que ela seja muito clara ao nosso coração e nos desafie às mudanças para as quais o Senhor a preparou nessa noite. Essa é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Os capítulos 8 e 9 de Mateus, eles registram uma onda de intensas atividades de Jesus. Eu acho até bacana Mateus colocar bastante atividade nos capítulos 8 e 9, porque quem vem lendo Mateus, e vem desde o início, passou pelos capítulos 5, 6 e 7. Os capítulos 5, 6 e 7 são um grande discurso de Jesus. Eu não sei se Mateus teve essa ideia, talvez essa ideia está mais na minha cabeça do que na de Mateus, mas depois de um longo discurso, Mateus ele faz uma espécie de um texto histórico, contando bastante história. Os capítulos 8 e 9 são basicamente histórias de milagres de Jesus. Jesus está caminhando, fazendo milagres, e Mateus se dedica, portanto, a contar essa história. Eu falei que isso era meio da minha conta, porque eu tinha a impressão, se eu fosse escrever um livro, e eu ficasse, por exemplo, escrevendo um texto muito longo de um discurso, ou uma parte descritiva, ou um texto dissertativo muito longo, e fosse uma história, eu então colocaria depois do texto da dissertação, então uma sessão histórica, que é para descansar um pouquinho a mente, né? Não sei se Mateus teve essa ideia. Depois dos capítulos 5, 6 e 7, que são o longo discurso, o chamado Sermão da Montanha de Jesus, os capítulos 8 e 9 são uma sequência de histórias, uma sequência de milagres. Eu poderia não citá-los, mas eu queria citar para vocês entenderem onde eu quero chegar aqui nessa noite, com essa história dos capítulos 8 e 9. Eu contei quantos milagres Jesus fez nos capítulos 8 e 9. E vejam, eu quero reforçar que isso é importante, porque os capítulos 5, 6 e 7 não tem milagre nenhum, é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um milagre, na verdade, né? Vamos falar bem francamente, mas eu estou pensando do ponto de vista do leitor, né? Você só está lendo um discurso, e os capítulos 8 e 9, então, eles parecem que falaram tudo que não tinha falado até então, numa sucessão de milagres. Jesus ele fez muitos milagres depois do Sermão do Monte. Eu anotei aqui 10 ao todo. E vou citá-los aqui para vocês. Pode ser um pouco chato, mas vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou citando. Porque, na verdade, foram 10 e... Bom, vocês vão entender. Primeiro, Jesus curou um leproso, no capítulo 8.
Depois, ainda no capítulo 8, ele curou o servo do centurião. No mesmo capítulo 8, ele curou a sogra de Pedro. Ainda no capítulo 8, ele acalmou a tempestade. Depois, no 8, no finalzinho, ele expulsou o demônio de 2 gadarenos endemoniados. Jesus expulsou esses 2 demônios, os demônios desses 2 gadarenos. Bem, esse foi o capítulo 8, portanto. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 milagres registrados no capítulo 8. Como eu disse que era 10, podemos esperar mais 5, então, no capítulo 9. Né? Vamos a ele? Capítulo 9. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, no capítulo 9, versos 1 a 8. Ele ressuscitou a filha de Jairo, no capítulo 9, 18 a 26. Depois ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia, no capítulo 9, 20 a 22. Depois ele curou 2 cegos, no 9, 27 a 31. E por fim ele expulsou o demônio de um cego que também era mudo. O demônio, ele provocava tanto a cegueira quanto a mudez. E uma vez que Jesus expulsou o demônio, ele tanto viu como ele pôde falar nos versos 32 até o 34. Vejam vocês que ele trabalhou muito. A impressão que deu é que depois de ficar um tempo falando, ele partiu para a atividade e trabalhou muito. Nesses 2 capítulos acontece também um outro fenômeno muito interessante. Também é o capítulo que concentra em Mateus o maior número de textos onde Jesus é rejeitado. Os capítulos 8 e 9 registram 4 rejeições. Existem outros em Mateus, em outros capítulos, mas os capítulos 8 e 9 particularmente, esses mesmos capítulos onde Jesus realiza 10 milagres, são também os mesmos capítulos que registram 4 rejeições. Jesus foi rejeitado 4 vezes. Primeiro pelos gadarenos, está no 8:34. Depois pelos escribas, está no 9:3. Depois pelos fariseus, no 9:11. E por fim pelos mesmos fariseus, no 9:34, numa outra ocasião. 4 rejeições. Quando eu não quero tirar aqui muitas implicações, porque não é esse o nosso tema hoje, mas eu só quero que você repare uma coisa interessante nessa história. Quando Jesus mais fez milagre, dá a impressão que é quando ele foi mais rejeitado, não é? Se eu falasse para você, você vai ler o Sermão do Monte ou você vai ler os milagres? Eu acho que você ia preferir ler os milagres, que é mais gostoso, não é? Ler os milagres, porque é uma história e tem bastante coisa, né? Um texto mais histórico. Geralmente a gente gosta de ler história mais até do que um texto dissertativo, porque o texto dissertativo exige um pouco mais de massa cinzenta e nenhum de nós gosta de ficar gastando muita massa cinzenta, né? O texto histórico é mais fácil para o cérebro assimilar. E por isso talvez fosse o texto que nós preferíssemos. Mas parece que na história real, nos acontecimentos em si, não foi bem assim que aconteceu. Jesus, quando ele partiu para fazer mais milagres, foi quando ele foi mais rejeitado. Não seria estranho? Talvez ele pudesse ser mais rejeitado quando ele ensinava, mas não. Quando ele fazia mais milagre é quando ele era mais rejeitado. Eu acho estranho. Porque quando as pessoas fazem milagres, é difícil você rejeitar alguém, não é? Jesus foi rejeitado exatamente no período, ele foi mais rejeitado quando ele fez mais milagre. Ele foi recusado mais até quando fazia milagres. A impressão que dá é que as pessoas até tinham uma certa tolerância pelo ensino de Jesus. Quando ele ensinava, até que isso as pessoas suportavam com uma certa altivez, um certo estoicismo, aguentavam bem e toleravam bem o ensino. Mas quando Jesus partia para o milagre, aí alguma coisa acontecia que as pessoas não gostavam do milagre. Eu não entendo isso. Hoje em dia, as pessoas gostam do milagre, hoje em dia. Não sei se o mundo mudou, né? Onde tem milagre, vai todo mundo correndo atrás. Aqui parece que é o milagre que provoca a rejeição. Eu achei esquisito isso e comecei a me perguntar por que quando Jesus faz mais milagre, ele é mais rejeitado? O que é esse fenômeno? O fenômeno de que ele é rejeitado exatamente quando faz mais milagre. E a resposta a essa pergunta é, porque o evangelho que Jesus pregava e o evangelho que ele ensinava, principalmente com seus milagres, era diferente de tudo aquilo que aquela geração tinha ouvido até então. Principalmente os escribas e fariseus.
Quando Jesus ensinava, mas principalmente quando ele fazia seus milagres, havia algo de novo naquilo. E a geração de Jesus, sobretudo os escribas e fariseus, não gostavam daquilo. Aquilo perturbava eles profundamente. Havia algo de Deus naquilo, que era como se fosse um tapa na cara das pessoas. E nós precisamos ler a história de Jesus para desvendar um pouquinho mais, né? Nós não vamos fazer isso hoje, podemos fazê-lo um dia, com bastante paciência e vários sermões, desvendar esse novo naquilo que Jesus fazia, no próprio Jesus, que de alguma forma ofendia sua própria geração. Sua própria geração não gostava. O próprio Jesus, além de seus ensinos, o próprio Jesus, a pessoa dele, o seu próprio comportamento, de alguma forma não era aquilo que as pessoas queriam e gostavam. Jesus não se comportava da maneira como as pessoas gostariam que ele se comportasse. Jesus era meio que escandaloso, a gente diria isso. Já viu uma pessoa que nunca faz o que você gosta? Ele nunca te agrada totalmente. Quando você pensa que está se agradando dele, ele vai lá e faz uma coisa que você não gosta. Jesus era mais ou menos isso. Quando parece que ele está agradando, ele fazia uma coisa que ninguém gostava. E aí as pessoas o rejeitavam. Os versos 9 a 13 que lemos hoje, eles nos dão um desses exemplos. Jesus comeu com os pecadores. Ele estava fazendo milagre, talvez até fosse muito bem, né? Mas aí ele acabou entrando na casa de Mateus, que era um publicano, um pecador, e Mateus então começou a comer com esses pecadores. E aquilo, pronto, né? Os milagres que ele tinha feito já não valia de nada. Até então ele tinha feito muita coisa maravilhosa, mas agora que ele come com pecadores, já não presta mais, já não é bom, já é rejeitado, já falam mal dele. Jesus parece que ele sempre faz uma coisa, né? A gente diria hoje um bom manager, né, de comportamento, ou uma pessoa que entende bem dessa questão da gerência do próprio eu, né, tipo esses marqueteiros do Você e Companhia, eles diriam, por exemplo, que Jesus ele sabotava a si mesmo. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ele se auto-sabota. Quando a coisa está indo bem, ele inventa de fazer um negócio que não era para fazer. Mas, gente, foi comer com um pecador. E aí, deu no que deu. Claro, vão falar mal, vão criticar. Jesus tinha alguma coisa que nunca combinava com a sua própria geração. Nessa cena, ele foi recebido num banquete, oferecido por Mateus, que acabara de ser convidado por ele para ser um discípulo dele. O porquê Jesus chamou Mateus, não vamos nem entrar nesse mérito, né? Porque senão a gente vai beirar aqui, né? Vamos beirar aqui a desonra, inclusive, e a irreverência. Mas o próprio fato de Jesus chamar Mateus já merecia uma bela explicação. E quem sabe um dia vamos dar essa explicação, sim, do porquê Jesus quis Mateus no seu grupo. Só o fato de Jesus colocar Mateus no seu grupo, que era um publicano ou um pecador, como dizia a sua própria geração, só o fato dele fazer isso já tirava do grupo dos seus seguidores um monte de gente. Talvez um gerente de informação, de imagem pessoal, diria para Jesus que não foi uma boa política essa. Tira Mateus e você vai ganhar milhares. Não é uma boa ideia, não? Mas aí Jesus ele vai ensinar uma verdade importante sobre ele. Talvez alguns gostem, outros não, mas não seria estranho que ele abandonasse ou que ele deixasse um pouquinho uma maioria para ficar com uma minoria. Ele diria, inclusive, numa de suas parábolas, que ele deixaria 99 no curral para buscar só uma. Se tiver uma, eu vou atrás dela. Mas vai tirar milhares, porque muitos não seguiam Jesus, porque Mateus seguia. Mas para Mateus foi um bom negócio, podemos imaginar, né? Mateus, particularmente, gostou muito da ideia, e ainda bem que ele fez isso, porque aqueles milhares que seguiam a Jesus, nenhum deles escreveu um evangelho que está servindo de bênção para nós nessa noite. Mateus escreveu. Eu posso dizer que Jesus, ele fez um bom negócio, não foi? Bem, quando Jesus foi acusado de ser um amigo de publicanos, um amigo de pecadores, Jesus ele citou para os fariseus e escribas o texto de Oséias capítulo 6, versículo 6. Oséias 6,6 diz, entre outras coisas: misericórdia quero
e não sacrifícios. Foi essa a justificativa de Jesus. Ele come com pecadores, disseram os fariseus. E a resposta de Jesus é: eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou podemos dizer, já que ele está citando Oséias, que ele está citando uma frase que Deus disse em Oséias. Então podemos dizer que Jesus responde aos fariseus com a citação de Oséias, dizendo: Deus, a minha justificativa é essa: Deus quer de cada um de nós misericórdia e não sacrifício. E eu queria pensar um pouquinho com vocês o que significa isso. E por que isso justifica o fato de Jesus comer com pecadores. Por que isso explica o fato de que Jesus comeu com pecadores? Primeira coisa que Jesus está querendo dizer para os fariseus, porque ele está comendo com um publicano, não sei se você sabe, mas o publicano era um cobrador de impostos. Os romanos tinham um monte de impostos para tudo, mais até do que aqui no Brasil. E um deles era o imposto sobre a vida. O imposto sobre a vida significa que você paga imposto para não morrer. Porque os romanos dominavam a Judéia, e como eles eram os dominadores, eles tinham o direito de matar quem eles quisessem. Mas para não matar, então você pagava imposto. Era o imposto sobre a própria vida, entre muitos outros, certamente. Os publicanos cobravam esse tipo de imposto, e certamente eles eram muito odiados, muito odiados. Mateus era um publicano, e Mateus ficou rico sendo publicano. Talvez ele não fosse muito honesto, não sabemos, não é? Se Mateus era dos honestos ou não, mas o fato é que Mateus ficou rico. Há uma grande possibilidade de que ele passasse os 5 dedos lá, né, na hora que estava pegando os impostos. Ainda bem que hoje em dia não existe mais essas coisas, mas naquele tempo as pessoas aproveitavam que tinha uma certa facilidade no dinheiro público, e uma parte ficava para eles, porque não tinha um controle assim muito rigoroso, né? Como tem hoje, né? Hoje é uma bênção, isso aí não acontece mais. Mas o fato é que naquele tempo não tinha esse controle e era muito fácil os publicanos ficarem ricos. Mateus era rico, a gente sabe disso, ele era uma pessoa que tinha uma certa condição social e ele só tinha amigo publicano. E aí quando ele convidou Jesus para o banquete, quem é que vai para o banquete? Os amigos publicanos dele. E aí aquilo ficou cheio. Vocês me vê conversando ali na rua com uma pessoa de reputação duvidosa, talvez você vá olhar, o pastor deve estar evangelizando. Mas vocês me vê numa casa de uma pessoa de reputação duvidosa, cercado por 100 outras pessoas de reputação duvidosa, e com um copo amarelo na mão, e você não sabe exatamente o que é esse copo, lembrando que o Guaraná também é amarelo, você vai falar o que de mim? Não é? Mas ele já está lá na casa, tem um monte de gente, comendo coxinha, inclusive, junto com eles, não é? Vejam, aqui é exatamente o fato. Jesus, que era ele se dizia um grande homem de Deus, se apresentava com toda aquela roupagem de santidade, e que tinha toda aquela linguagem, aquele linguajar, de repente está lá comendo com aquele povo. Mas olha a resposta de Jesus: Deus quer de nós misericórdia e não sacrifício. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer aqui pelo menos 5 coisas. E quero rapidamente descrevê-las para vocês. Primeira delas, Jesus está nos dizendo que o sentimento interno é melhor do que o ritual externo. Deus, ele está muito mais preocupado com aquilo que eu sinto por dentro do que com aquilo que eu faço por fora. Eu posso cantar bonito. Eu canto bonito, acho, pelo menos, né? Não sei se quem me ouve acha também. Mas eu canto bonito. Mas isso não impressiona muito o Senhor, não. Eu posso dar um belo de uma oferta, mas isso não impressiona o Senhor. Nada do que eu faço por fora. Venho bonito para a igreja. Mas isso não impressiona muito o Senhor. Ele está preocupado naquilo que eu tenho por dentro. Eu quero misericórdia e não sacrifício. O que significa? Eu quero atos internos e não externos. São os atos internos que determinam o nosso caráter cristão, e não o que a gente faz por fora. Claro que o que nós fazemos por fora há de ser uma expressão daquilo que temos por dentro. Como disse Jesus, né? Como diz um texto bíblico, a boca sempre há de falar daquilo que o coração está cheio. E de qualquer forma, você sempre vai fazer aquilo que você é mesmo. Você não faz algo diferente daquilo que é. O que você faz revela aquilo que você é. Mas tem um segredo.
Eu tenho um certo medo desse negócio de que o que eu faço revela o que eu sou. Como falávamos, por exemplo, no sábado passado com os jovens daqui. Não é? Porque a igreja de Corinto tolerava, por exemplo, um adúltero. Ele não era qualquer tipo de adúltero, ele adulterou com a própria madrasta. Paulo fala, nem os ímpios fazem isso. Mas a igreja tolera. E um argumento que Paulo usa com a igreja de Corinto é, por que vocês toleram? E como a gente falou com os jovens no sábado, o que está por trás da resposta de Paulo é, vocês toleram? Paulo nunca disse isso. Mas está exatamente por trás da resposta, é exatamente o que Paulo quis dizer. Paulo, na verdade, quando ele foi falar, né? Vocês são, e aí ele usou, vocês são massa nova. Gente, pelo amor de Deus, vocês são massa nova. Ele fala, vocês são massa nova, para não dizer aquilo que quase sai da boca do apóstolo. Vocês toleram porque vocês são a mesma coisa. Vocês são adúlteros. Confessa isso. Mas Paulo não disse isso, ele quase disse, mas deixou nas entrelinhas, que é exatamente isso que devemos fazer. Confessar o que somos. O que eu sou? Quando digo o que sou, eu recebo a purificação de Deus. Deus, eu sou um adúltero. Mas aí Deus diz, não, você é meu filho, você é massa nova. Vamos trabalhar juntos para que isso seja consertado. Aqui, irmãos, é a mesma questão. O que está por dentro de mim? Qual é o meu sentimento, de fato? E o meu sentimento, ele fala muito mais até do que minhas obras externas. Quem de nós não faz coisas que não aprova? Eu mesmo não aprovo coisas que eu mesmo faço. E aí eu chego a Deus e digo, Deus, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria. E isso diz o que sobre mim? O que eu sou? Mas quando vou dizer o que eu sou, eu me lembro, mas espera aí, pessoas que são assim, elas não choram na presença de Deus. Pessoas que são aquilo que estou dizendo que sou, não se arrependem, não se quebrantam nunca. Se eu estou quebrantado, isso também diz algo sobre mim. Porque há pessoas que não se quebrantam nunca. Nunca se arrependem, nunca choram, nunca lamentam. É o que Paulo diz aos Coríntios, vocês deviam ter lamentado não tanto o homem que pecou, mas lamentado vocês mesmos, porque vocês são iguais a ele, vocês não se lamentam nunca. Pois é, se você se lamenta, isso também diz algo sobre você. Sim, é verdade que eu fiz, mas também é verdade que eu estou aqui. A gente ouviu no Celebrando aí uns tempos atrás, a gente estava numa reunião e foi um momento bem bacana, bem gostoso, de confissão, e alguém perguntou no Celebrando, e qual é a diferença entre eu e as pessoas de fora? E eu disse para ela, minha irmã, a diferença é que você está aqui e as pessoas de fora estão lá fora. Quem não quer consertar a vida, não vem. Quem não quer renovar, não vem. Está aqui exatamente porque quer renovar. Isso diz muito. Irmão, o sentimento interno diz muito. Deus até prefere, ele prefere até o sentimento interno. De fato, as verdadeiras transformações, elas começam mesmo no sentimento interno. Você muda internamente e a partir dali, daquele santuário onde o Espírito Santo habita, ele começa a transformar as nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo. O sentimento interno é melhor. Em outras palavras, para situarmos aqui o contexto, ele está dizendo, eu prefiro muito mais um publicano arrependido do que 100 fariseus que não se arrependem. O que Deus prefere? É publicano? É pecador? Merece morrer? Pois é, mas eles estão arrependidos. E vocês que estão me criticando, vocês não se arrependem. Exatamente essa é a ideia. O sentimento interno deles é melhor. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, ele quer sentimentos internos e não demonstrações externas de cultos ou rituais vazios. Segunda coisa que Jesus quer dizer com essa expressão é que o estímulo, ele é melhor do que a crítica. Estimular é melhor do que criticar. Você quer transformar? Então vamos estimular. Geralmente a crítica não resolve nada. A crítica só resolve para quem já foi transformado, não é? Mas você não vai, se você criticar alguém que não foi transformado, você não vai conseguir nada. Quando a pessoa já foi transformada pelo Espírito Santo, você pode apontar o dedo na ferida. Ele não vai reagir, né? Que nem bode, não. Ele vai baixar a cabeça que nem ovelha. Realmente, o Senhor tem falado isso também ao meu coração. Mas, irmãos, isso é só quem foi transformado. Você quer transformar mesmo a vida? O estímulo é melhor.
Jesus podia falar, eu posso chegar aqui, posso mandar fogo do céu e acabar com esse bando de pecadores. Mas de que adiantaria? Eu quero transformá-los. E para transformá-los eu preciso ficar junto dele. Não é assim que nós, como pais, fazemos com os nossos filhos? Quando eles começam a nos decepcionar, e todos eles nos decepcionam, isso é natural e é quase que, né? É quase que uma lei da vida. Quando eles começam a seguir uma vida independente e tentar viver por si mesmos, uma das primeiras preocupações dos pais sábios, é como é que eu faço para manter esse moleque perto de mim? Eu preciso mantê-lo perto de mim, porque se ele se afastar de mim, eu não vou conseguir influenciá-lo. Eu não posso, né? Eu não posso agir de tal forma que ele se distancie de mim. A pergunta é como influenciá-lo. E para influenciá-lo, ele precisa estar perto de mim. É isso que Jesus quer dizer. Eu tenho que estar perto deles. Vocês acham que eles são pecadores? Acham que eles deviam se converter? Eu também acho, e é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui exatamente para convertê-los. O estímulo é melhor do que a crítica. Jesus ali era como um médico. Aliás, ele usa aqui a figura do médico. Né? Ele falou, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os enfermos. Eu estou aqui porque eles precisam de mim. Eles precisam de mim. O médico, ele não sente nojo de cuidar de uma enfermidade. Sabe por quê? Porque esse é o seu trabalho. Jesus ia dizer um pouquinho mais tarde, foi para isso que eu vim. Esse é o meu trabalho. Eu não posso ficar com nojo do pecado. Eu tenho que estar exatamente onde está o pecado, porque é ali que a minha luz vai brilhar. Jesus sabia que para transformar aqueles homens, ele precisava estar junto deles, estimulá-los para a mudança. Mateus foi estimulado para a mudança. Jesus tinha tanto para falar mal de Mateus, tinha tanto argumento, tinha tanta história, tinha tanto que acusá-lo, tinha tanta ferida, que ele podia colocar o dedo, mas Jesus se aproximou dele estimulando. Não, vamos lá. Mateus deu uma festa. Vamos para a festa, vamos lá, vamos estimulá-lo. E é isso que Jesus faz até hoje. Ele nos estimula, e é o que significa a expressão. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Terceiro significado, ou terceiro argumento de Jesus, utilizando a expressão misericórdia quero e não sacrifício, é que 2 pessoas salvas é melhor do que uma. 2 pessoas salvas é melhor do que uma. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer é de que eu preciso de gente salva comigo. Então eu estou aqui para salvar Mateus. Ah, mas Mateus chamou um monte de pecador, então traz aqui. Porque se vocês trouxerem eu posso conversar com eles. Não tem um monte de gente aqui. É melhor ter um monte do que um só. A parábola do semeador, ela é muito bacana, porque ela é exatamente uma questão de economia espiritual, né? Vamos semear naquele solo onde você pode colher muito. A colheita será abundante. O solo é o coração e a semente é o evangelho. Ela tem que ser plantada exatamente aonde a colheita é mais abundante. No final a história é bonita porque ela termina em muitos frutos, porque é o que Deus quer de nós. Ele quer muitos frutos, Ele quer muitos pecadores arrependidos, muitos. E Jesus ele vai para onde há pessoas, porque Ele quer essas pessoas, Ele as quer junto de si. Misericórdia quero e não sacrifício. Significa que se eu posso salvar mais gente, por que não? Ah, já que chamou Mateus, tudo bem, mas só Mateus? Não, não é só Mateus não. Vamos lá, vamos pegar mais gente. Onde eles estão? Eles precisam de mim. E Jesus vai até essas pessoas. É o que Ele faz. 2 pessoas salvas é melhor do que uma. Elas contribuem mais para a glória de Deus do que apenas uma. Em quarto lugar, essa frase, misericórdia quero e não sacrifício, significa que um ato de amor ao próximo é melhor do que muitos atos de culto a Deus. Um verdadeiro ato de amor é melhor do que muitos cultos. Existem muitos exemplos na Bíblia. O próprio Jesus daria um desses. Ele fala numa dessas ocasiões que se você vai oferecer uma oferta, deixa a oferta lá. E aí vai se reconciliar com seu irmão. Depois volta e apresenta a sua oferta. A gente podia muito bem usar e falar sobre esse, mas eu queria citar um outro. Um citado por Pedro, quando fala de casamento.
E Pedro, ele fala para os maridos que eles devem tratar bem das suas esposas. E ele justifica por que ele deve fazer isso. Ele diz: cuidem bem das suas esposas, para que as suas orações não sejam impedidas. Impedidas significa para que Deus ele não coloque um limite nas suas orações. Para que Deus não fique surdo para com as suas orações. Por quê? Porque Deus espera de nós um ato de amor. Um ato de amor. Um ato de amor para Deus é melhor do que muitos atos de sacrifício, muitos atos rituais. Tem gente que acha que o ato ritual diante de Deus é mais ou menos como a macumba. A macumba ela é uma religião que tem bastante aqui no Brasil, e ela tem uma filosofia muito estranha, de que você pode ser o que for, você pode fazer o que você quiser, você pode viver do jeito que você quiser. Deus ele quer um culto, ele quer um ritual. Você vai lá numa esquina, e aí você mata lá um animal, via de regra uma galinha. Não estou nem criticando aqui o fato de matar o animal, mas a própria lógica do negócio, a lógica já está errada. Antes de matar a galinha, coitada da galinha, mas antes da galinha morrer já tinha um problema de julgamento aqui. Mas por que Deus preferiria isso? Qual é a ideia? O que Deus faria com isso? Aliás, no Antigo Testamento, o próprio Deus faz essa pergunta. Aliás, Davi faz essa pergunta no Salmo 51. O que Deus quer de mim? E aí ele responde: se Deus aceitasse sacrifícios, eu ofereceria. O que significa a pergunta de Davi? Deus não faz nada com o sacrifício. Deus não come carne. Aquela ideia de Deus cheirar a fumaça, aquilo é uma figura, certamente. Deus não cheira fumaça, até porque a fumaça do sacrifício não devia ser tão agradável assim. O fato aqui, irmãos, é que o ato simplesmente externo, ele não tem sentido diante de Deus. O que Deus quer é um ato interno, ele quer uma conversão interna, algo real, que seja de dentro mesmo, algo do coração. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Um ato verdadeiro de amor ao próximo. Eu acho que muitos de nós têm problemas diante de Deus e não se acerta no relacionamento com Deus, penso eu, porque não consegue se acertar no relacionamento conjugal. Porque o relacionamento conjugal, ele nos desafia a uma resposta cristã. O amor que eu dou para minha esposa, ele não é diferente do amor que eu dou a qualquer outra pessoa, só com uma diferença. É que realmente preciso fazer isso com ela. Ela está comigo. E é a primeira de todas as minhas fidelidades. Se não sou fiel a ela para perdoá-la e para amá-la, então a quem eu vou amar? Os outros perdões que são menores. Você perdoa, você me perdoa, não perdoa? Só que você não tem que encontrar comigo todo dia. Você vai para a sua vida e eu vou para a minha. Não é fácil? Tua esposa não. Teu marido não. Que nem eu falei na última reunião de casais, o desgraçado amanhã de manhã vai estar lá na tua cama. Você vai fazer o que com isso? Não é isso? Agora você entendeu o tamanho do problema. Meus irmãos, um ato de amor é melhor do que muitos atos rituais vazios. Observe que a palavra misericórdia ela está no singular e a palavra sacrifícios está no plural. Eu prefiro um ato de misericórdia do que muitos sacrifícios. É o que Deus está dizendo. É isso que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios. E por fim, a última coisa que essa frase significa é de que a entrega do que eu sou é melhor do que a entrega do que eu tenho. Eu não sei o que você tem, você pode dar a Deus, pode ser difícil. Mas não é esse o sacrifício que Deus espera de você. O que Ele quer de você é você mesmo. Ele te quer. Ele quer o seu eu. Ele quer o seu coração. Você se rende. Você se dá. Você se perde. Num certo momento, Jesus chegou a dizer que isso é como morrer. Você tem que morrer. E aí você se entrega total e completamente a Ele e deixa na mão dEle. A tua vida passa a ser dEle. Sabe qual é o problema com o sacrifício? Misericórdia quero e não sacrifício. Qual é o problema do sacrifício? É que o sacrifício ele é a entrega de uma propriedade. Você pegava uma ovelha do seu rebanho e você dava para o Senhor. Você está dando a sua propriedade. Bem, não estou dizendo que é ruim, tá bom, muito bem. Mas sabe o que Deus quer de nós? Ele quer a entrega do nosso próprio eu. A misericórdia representa a entrega de mim mesmo. O meu eu, minha vida, meu coração, tudo que eu sou, toda a minha vontade, é isso que Ele quer.
Se você não está disposto a entregar isso, você acha que Deus vai se contentar com menos? Nenhuma outra oferta tem valor diante de Deus, se nós não fazemos esta primeira, esta maior e mais importante de todas as ofertas que podemos fazer a Deus, a entrega de nosso próprio coração. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. Deus não quer nenhum ato externo, ritual. O que Ele está pedindo hoje é o nosso coração. E o que é que nós vamos responder a Ele? O que é que vamos dizer? Vamos dizer, não, Senhor. Pede meu dinheiro. Pede meu carro. Pede outra coisa. Porque sempre dá para negociar, não é verdade? Mas o seu eu é inegociável. O seu coração é inegociável. É o que Ele está pedindo. Ele está dizendo, eu quero você como um todo. Tudo que você é. Tua própria vontade. Tua própria vida. A tua essência. Quero tudo para mim. Deus nos pede. E o que é que vamos dizer a Ele nessa noite? Qual há de ser a nossa resposta? Mateus deu um banquete para Jesus, ofereceu para Jesus comida, Jesus comeu, ofereceu bebida, e lá estava Jesus. Mas a comida que Jesus comeu, aquilo que Ele bebeu, aquilo que Mateus podia oferecer a Jesus como bem material, tudo aquilo se perdeu na história. O que ficou de fato foi o coração de Mateus. O que lemos hoje é o coração de Mateus. Mateus foi convertido por Jesus, porque entregou a Jesus aquilo que podia ser transformado, sua vida, seu coração. E nós vamos dar a Jesus o quê? O quê? Senhor, olha agora para nós, Senhor. O que vamos dar para o Senhor? O que daremos a Cristo? De fato, tem muitas coisas que podemos dar para o Senhor. Estão todas em nossas mãos. Nada nos impediria de dá-las. Mas o que o Senhor nos pede nessa noite é muito mais, é algo mais. O Senhor nos pede nosso eu, nossa vida. Será que é fácil para o Senhor? Foi fácil para Jesus comer com aqueles pecadores. As pessoas falaram mal de Jesus. Aqueles pecadores eram pessoas erradas, como eu sempre fui. Eles estavam afastados de Deus, como eu também estive. Mas Jesus os queria. Era Jesus que queria eles. O mundo critica. O mundo fala. O mundo aponta o dedo. O mundo faz isso com uma facilidade enorme. Mas Jesus está lá para curar. Ele está lá para abençoar. Ele chamou Mateus e Mateus aceitou prontamente o chamado de Jesus. Porque Mateus sabia, mais do que oferecer um banquete a Jesus, o banquete que Jesus queria era a vida de Mateus. O banquete que Jesus quer de nós é a nossa própria vida. Essa é a alegria dele. Mais do que qualquer outra coisa, nossa vida entregue no seu altar, submissa diante dele, pronta para fazer a vontade dele, para viver a vontade dele. É o que Deus quer de cada um de nós. Eu quero que a igreja continue orando. E quero lançar um desafio a você nessa noite. Talvez você tenha entrado nessa noite e você nunca fez essa entrega. A entrega da tua vida. Talvez você já entregou muitas coisas para Deus. Mas você nunca fez a entrega que realmente interessa a Ele. A entrega do seu eu, da sua vida, do seu coração. Aquilo que realmente o agrada. Eu quero misericórdia, Ele diz, e não sacrifício. Ou seja, eu quero tua vida, teu eu, teu coração. É o que eu quero.
E o que nós vamos responder a Ele? Qual vai ser nossa resposta? Vamos dizer sim? Ou vamos dizer não, Senhor? Dar as minhas propriedades é mais fácil. Porque eu dou, depois eu ganho mais. Mas o meu eu teria que confiar no Senhor. Eu só tenho essa vida. Só tenho esse coração. Só tenho esse sentimento. E vou entregá-lo para o Senhor. Vou confiar no Senhor. Vou deixar na tua mão a única vida que tenho. Mas esse é o convite. Esse é o desafio. E o que você vai dizer a Jesus? Ó Senhor, desafia-nos nessa noite, Pai. Mostra-nos o que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer a misericórdia. E a misericórdia é um ato interno. É o coração, é a vontade, é a submissão ao Senhor. A entrega do eu total. Pai querido, dá-nos coragem de fazer isso, Senhor. Dá-nos força, Senhor. Ajuda-nos a entender o que te agrada, para que possamos fazer a oferta que te deixa feliz. Não importa que o mundo critique, como criticou Jesus, como criticou Mateus. O que importa é a minha vida, o meu coração, Senhor. É o meu caminho. Eu só tenho um caminho. Um dia partirei deste mundo. O que eu terei feito da minha vida? O quê? O Senhor sabe o que fazer dela. Eu deixo contigo. Eu entrego. Me submeto. Eu me rendo. E aceito, Senhor, o teu domínio sobre mim. Quero lançar um desafio. Se você pensou assim, não sei se aqui todos já fizeram uma decisão como essa, mas se você nunca teve essa oportunidade, quero lançar esse desafio de dizer isso para o Senhor e de recebê-lo nessa noite. E se você quer fazê-lo, eu vou desafiá-lo. Levanta a sua mão e eu vou orar pela tua vida. Diga sim para o Senhor. Sim, Senhor. Eu entendo que o Senhor é o melhor e quero te receber. Eu não vou insistir, mas eu quero deixar esse desafio para você. Levante a mão e eu vou orar pela tua vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Eu já vi. Pode baixar. Alguém mais quer fazer essa decisão? Amém. Louvado seja o Senhor. Pode abaixar, eu já vi, sim. O Senhor está tocando em nossos corações e pedindo o que Ele quer de nós. Não é o que eu acho que eu devo dar a Ele, é o que Ele está pedindo. Ele não se contentaria com menos. Menos do que tudo. Menos do que tudo. Ele é Deus. O teu Deus. E agora você está diante dEle. Quero dar mais essa oportunidade. Se você deseja, levante a mão e eu vou orar pela tua vida. Querido Deus, a igreja é do Senhor, Pai. As pessoas são do Senhor. Nós já sabemos o que o Senhor quer de nós. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Não importa o que vamos oferecer por fora, importa hoje o que oferecemos por dentro. Então aqui está o nosso coração, Senhor, nossa vontade, nossa submissão. Queremos te amar, Senhor. Queremos viver para ti. Ó Senhor, renova nossas vidas, ó Pai, para que elas te glorifiquem. Santifica-nos, ó Senhor. E faça de nós pessoas novas, para a honra e glória do nome do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos assim.
Amém, Senhor. Amém.